E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é mais um recap. Rapaziada, o nome dessa obra aqui tá na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada lá, podem ir. E rapaziada, queria avisar pra vocês também que eu criei um novo espaço de membros. Se vocês quiserem virar membro é apenas por R$ 2,99 e você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos, beleza? Lá é vídeo quase todo dia, rapaziada, mas se você não tiver condições, fique tranquilo que depois de alguns dias aí, esses vídeos vão sair pra vocês. Então por último aí, rapaziada, queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever se puder. Então é isso aí, valeu, é nóis. E aí rapaziada, vocês tá ligado que na parte anterior eu vi que recebeu a permissão pra tomar banho na fonte dos heróis, correto? E enquanto o moleque tava tomando seu banho lá bem de boa, quem apareceu foi a Ayn. E no meio disso aí, ela pensou que o Vic ia ser dele essa noite, ou seja, a gente pensou que ia ser bam bam bam. Mas já que todo mundo enrola e a gente sabe que não vai acontecer nada, então ela começa a puxar a conversa aí dizendo que sabia que os mercadores estavam mentindo. Ela diz que sabia, né, mas não tinha como provar, então que bom que o Proto tava aqui, sei. E além disso, ela se pergunta como que eles estariam se o Proto não estivesse aqui hoje em dia. O Vic, é claro, igual a gente que acreditou em todas as palavras dela, falou entendi, sei. E já que ela percebeu o sarcasmo do Proto e o sorriso no rosto, ela diz que sabia mesmo. Ela diz que é óbvio e tá na cara que diamantes são bem mais caros do que milhos no Império. Nessa hora o Vic só nas zoas, então pergunta pra ela de leve o quão caro ela acha que é. E ela, é claro, toda inteligentona, diz que vale uns 20 milhas, tá ligado? E já que o Vic continuava sorrindo, ela começava a chutar mais alto, mas o Vic esclarece pra ela que dava pra comprar uma fazenda inteira com isso. Nessa hora, é claro, por impulso, ela ficou totalmente em choque, perguntando se dá mesmo pra comprar tudo isso. Ela que não sabe de nada, chamando o Prota de escravo, diz que o Império é muito estranho e que uma pedrinha daquelas não devia valer tanto. De qualquer jeito, o Vic diz que tanto faz, ela já tem que decidir usar o seu nome ou continuar chamando ele de escravo. Um moleque diz pra mina que não gosta de gente errada, tá ligado? Rapaziada, agora tá começando a parte boa. Ela se aproxima perguntando ao Prota se ele não gosta que ela seja indecisa. Então pegando no queixo do moleque, deixando ele sem entender nada, ela dizia que vai dar uma certeza dessa vez pra ele. Ela toda corada diz que não quer chamar o Vic nem pelo seu nome nem de escravo. Então a atacante se aproximando dizia que o que ela quer dizer é que... E acabou. Os moleques lá atrás veio feito uns desgraçados pulando na água, aí fica meio difícil, né rapaziada? Que isso? Aí já foi perguntar o que eles querem aqui, aí eles dizem que quer brincar com o tio Vic e a Ayn, ver se pode. Aí ali querendo brincar de cavalgar no Vic, os moleques aí ó, tá lá querendo jogar água. E o desgraçado do Vic, rapaziada, que a gente sabe que é lerdo demais, tava se perguntando como que ela quer o chamar, se não é nem de escravo e nem pelo seu nome. E enquanto o Vic não faz questão, a Ayn que lute, ela diz pros moleques sair dali, senão o efeito da fonte vai diminuir. Mas o desgraçado do Vic, que não entende nada, já retruca ela dizendo que foi ela que disse que as pessoas da tribo Balak não brigavam por esse tipo de coisa. E em seguida, o Ayun também já chegou dizendo que o chefe da tribo liberou geral pra tomar banho. Ele explica que as crianças ficaram doentes por causa da droga, então mandaram geral pra cá. Nessa hora, a Ayn, que não tava nem ligando pra saúde das crianças, tá ligado? Só pensa que a sua mãe tá atrapalhando a sua investida. Se vocês pensarem bem, rapaziada, essas crianças podiam tomar banho muito depois, a mãe vacilou pra caralho mesmo, não é possível. Em seguida, então, o Vic dá uma olhada pro Ayun e ele já dá aquela torcida de vergonha. Ele agradece ao Vic por salvar sua irmã mais nova e a sua irmã também faz isso. Aí ele também já aproveita e mete um desculpa aí por ter enchido o saco dele as outras vezes. E o Vic, que não guarda rancor e nem liga pra muita coisa, ele só manda um tá. O Ayun nessa hora fica puto, dizem que o moleque de viagem melhor quando alguém pede desculpa, mano. É como se fosse obrigação, tá ligado? Aí ao ver geral se divertindo, se dando bem, brigando, ela pensa que enfim vai ter tempo pra isso. E se você tá se perguntando por quê, porque já esqueceu, é claro que é pra dar a flor pro Vic, né? Então em seguida, com um sorriso gigante, ela parabenizou Vic por ter se tornado membro oficial dos Balak. Então 2 anos depois, olha a cara do Ayun sendo amassado pelo Proteião. Depois do moleque ter sido derrubado, o Vic fala o quê? Que ele tá pior do que ele imaginava. E essa era a cara do nosso menino de agora, Vic Van Baskerville, com 17 anos. E uma coisa curiosa ainda, rapaziada, é que eu li essa miséria aqui e a Ayn ainda não deu a flor. Ela teve 2 anos, a mãe atrapalhou bastante, cara. No único dia que ela teve coragem na fonte, a mãe ferrou com tudo, menor. Logo em seguida, né, o Arrum começou a se levantar do soco, dizendo que eles têm que ir de novo, mas o Prota diz que não, ele tá metendo o pé. E enquanto o Prota metia o pé, ele dizia, Vic, não pode correr, e o Prota, tô andando. O Arrum, que estava sendo ajudado pelos amigos, diz que esse maldito, depois que se recuperou, virou um monstro. E além disso, os 2 outros moleques tava dizendo que as habilidades dele no arco já tá quase no nível da Capitã. Então a única perguntava que ficava, será que ele vai superar ele? Na minha humilde opinião e do meu público, ele vai superar e muito. Quem
não sabe. Um dos moleques já começou a dizer pro Arun que ele bateu muito forte no seu nariz, que até começou a sangrar, mas o Arun diz que ele não bateu. O Arun diz pra eles que o moleque parou antes mesmo de sequer o acertar. Então acontece que apenas com o impacto do vento gerado pelo soco, o nosso prodígio fez o nariz do moleque sangrar. E enquanto isso, o Vicky já tava treinando de verdade e ele dizia que tava ficando cada vez melhor. O moleque simplesmente encheu a parede de buraco e parece que o nome disso aí é carnívoro. E ele também afirma que agora ele consegue usar 6 presas perfeitamente. Na opinião dele, ele já tá muito longe de alcançar as 10, mas para a sua idade já é bem impressionante poder usar 6 delas. Ele já tá conseguindo usar 6 presas de forma mais estável, então ele já tá mais avançado do que ele estaria em casa. E então nessa hora ele afirma que com a bênção do rio Extingue, o Beelzebub usando as técnicas de arco e assassinato da tribo Balak, talvez, somente talvez, ele consiga macetar todo mundo e qualquer um no Império. Já faz 2 anos que o moleque veio pra cá, então assim que ele terminar o que ele tem que fazer, ele vai meter o pé daqui. Mudando de cena para horas depois, o Vicky estava conferindo o rastro da cobra venenosa da raiva, e enquanto ele falava, ele percebeu que a Ayn estava meio estranha. Então ele pergunta se por acaso ele tá pensando em alguma coisa que não é caçar, ao qual ela responde dizendo que não é nada demais. Mas bem nervosa, ela começa a pegar uma coisa, dizendo que enfim, mais cedo outro grupo de caça pediu pra perguntar uma coisa pra ele. E enquanto isso, o Vicky com uma cara de bosta pensava que essa idiota tá escondendo uma coisa dele. Então mostra que era uma faca que ela tava pegando e diz que eles pegaram uma faca de um homem suspeito tentando atravessar o rio e chegar até aqui. Ela pergunta se por acaso ele já viu algo assim antes. E o Vicky, que reconhece a faca, diz que já e que é um brasão bem famoso. Veneno de Leviatã, entre as 7 famílias do Império, é uma família poderosa conseguindo chegar aos pés até de Baskerville. E então continua dizendo que eles pensaram que era parte daquele grupo dos mercadores que eles mataram 2 anos atrás, mas não parecia. Esse homem aí tentou pegar uma coisa depois de cruzar o rio e parece que foi uma garrafa com um líquido vermelho depois de sair correndo para a floresta. E parece que depois de pegar o moleque, eles disseram que ele cometeu suicídio depois de engolir um veneno lá. E a única coisa que sobrou foi essa faca aí. Ela então continua dizendo que queria perguntar ao Prota uma coisa. Ela toda pá pergunta ao Vicky se por acaso ele quer voltar para a sua casa no Império. O Vicky, que não estava entendendo, pergunta o porquê que ela tá perguntando isso do nada. E ainda por cima ela tá fazendo essa cara estranha. Ela então toda nervosinha diz: é que eu sei que você não gosta quando eu fico escondendo coisas ou mentindo, então vou falar logo, né? Na verdade é que não foi só uma pessoa que tentou atravessar o rio. Deixando o Vicky sem entender nada, ela diz que eles talvez, só talvez quisessem encontrar ele. E ela acha isso porque aquela mulher veio até aqui. Eu não acho, eu tenho certeza. Ela então continua explicando que na verdade, desde o dia que ele lutou contra a Madame de 8 patas 2 anos atrás até agora, aquela garota continua vindo para a floresta com um time de busca. E é nessa hora que não adianta se fingir de burra, né? Ela diz que aquela garota lá deve estar procurando por ele. Ela então virando os olhos pro lado, todo tristonha, pergunta se realmente ele vai segui-la. Aí tava se perguntando assim, será que ele vai me odiar por esconder isso por tanto tempo? E se ele realmente quiser sair com aquela mulher, vou precisar parar ele como dizem as regras da tribo? Para um moleque nesse nível que ele tá agora vai ser meio foda, né? Mas não precisa fazer nada disso porque o Vicky simplesmente responde dizendo que ele não vai voltar. Ela então, só pra confirmar, pergunta ao Prota se é sério e quando ele confirma, ela ficou cheia de alegria. E enquanto isso, o Vicky já tava perdido lá em seus pensamentos. Ele pensava que o Império sabia que ele tava vivo, mas parece que não é o caso, já que eles estão tentando confirmar se ele está vivo ou morto. De qualquer jeito, ele só ia poder voltar quando ele tivesse certeza da sua própria força, ao menos o suficiente pra matar o Hugo. E ele se perguntava se por acaso a Camus Morgue é a tal daquela mulher. Será que ela ainda não superou aquilo ou é só a parte da força externa? E vendo como o clã Baskerville permitiu que o grupo de busca dos Morgue entrasse na floresta, sua aliança deve ser bem forte. Então a única conclusão que ele chegou é que um vínculo deve ter se formado entre os clãs por causa da sua morte. A água então começou a dar aquela borbulhada braba e ele continua pensando que de qualquer jeito ele vai ter que dar aquela checada na situação fora da floresta em breve. E então em seguida um peixe pula, se é que podemos chamar de peixe, e deixa o Vicky e a Ayn totalmente sem entender nada. O peixe cai em frente deles e ele parecia estar morrendo e esse era um peixe de hipnoico. E vendo como ele apareceu de repente, a temporada de chuva já deve estar chegando. E pelo tamanho dessa miséria deve ser uma bem intensa. Então lá em seguida o Vicky percebeu uma coisa, ele se perguntava o que era isso que parecia a ponta de uma lança. Então logo em seguida ele foi com a sua espada grande abrindo o peixe em forma de I. E então vemos o monge aí dentro. A Ayn
Vicky reconhece as roupas deles, diz que parece que eles são da tribo Rococo. Havia traços de batalha e vendo a forma que o arpão dele tava, ele deve ter entrado em pânico depois de ter sido comido. Mas isso aí era estranho porque esses peixes são bestas que apenas comem por aí o que já morreu. Ao qual o prota responde dizendo que talvez ele estivesse tão fraco bastante para ser confundido com um cadáver. E a Ayn novamente pergunta então por que um cara assim tão fraco iria caçar. Ao qual o Vicky responde em forma de pergunta dizendo e se a situação da tribo estiver ruim. Provavelmente algo aconteceu na floresta, então não vai dar nenhum problema se eles derem aquela investigada. Então minutos depois, ao chegarem lá, o que eles viram deixou eles meio surpresos. Havia um monte de corpos estirados pelo chão e parecia que todos os guerreiros Rococo haviam morrido. O Vicky já foi examinar um, ele viu traços de vômito e diarreia e havia marcas vermelhas por todo o corpo e ele parecia ter reconhecido a doença. Já havia passado da hora do jantar, mas não tinha fumaça vindo da vila do Rococo. Então anoitece e o Vicky e a Ayn estavam andando pelo vilarejo e estava muito estranho já que não tinha nenhuma presença humana. E vendo como a grama do chão estava, o Vicky conclui que já faz um tempo de que foi cortada. Por todo lugar que eles olhavam tinham corpos com os mesmos sintomas. E nessa hora, quando o Vicky para pra pensar antes de retornar, havia uma praga que começou a circular na floresta nessa época. Essa praga era chamada de morte carmesim ou morte vermelha. A maioria dos bárbaros e humanoides da floresta morreram por isso. Uma doença contagiosa de primeira classe. Marcas vermelhas aparecem no seu corpo inteiro e isso irrita o seu estômago, causando diarreia. Por causa da dor e da letargia, eles lentamente apodrecem. E também era estranhamente infecciosa e quase cruzou as fronteiras do Império. A Ayn já fica toda assustada, dizendo que precisam sair daqui imediatamente, que é uma maldição divina. Mas o Vicky já diz pra ela não se preocupar, que é só uma doença contagiosa. Ao qual ela responde preocupada que isso é um problema ainda maior. Mas o prota diz pra ela se acalmar e que se ela estiver assustada ela pode ir. Ela então pergunta e se ele pegar a maldição e morrer, ao qual o prota responde dizendo que pessoas morrem quando são mortas. Nessa hora então, ela fica agitada dizendo ao prota que não vai deixar ele morrer. E enquanto isso, o prota pensava com cara de bunda que a decisão é meio que dele. De qualquer jeito, o prota começa a dizer que considerando o número de cadáveres, não parece que todos os Rococo morreram aqui. Eles devem ter deixado os mortos infectados para trás e foram para outro lugar. Ele então diz que vai tentar pegar alguma coisa útil das barracas para ela descansar um pouco. E enquanto a Ayn pensava que o prota era muito sério até demais, de repente ela escutou um barulho atrás dela que o deixou assustada. Ao virar então, ela lançou um grito bem alto e ao virar o prota pergunta o que foi que aconteceu, ao qual ela responde dizendo que é a maldição. Apontando para uma garotinha, ela dizia que tem uma criança amaldiçoada aqui. E enquanto ela gritava dizendo para eles correrem, o prota simplesmente ignora ela com cãibra e então ao agachar na frente dela, pela aparência ela não parecia ser de Rococo. E além disso, ela deve ter por volta de 5 anos. E ao ver o túmulo atrás dela, ela provavelmente estava de luto por alguém. Então logo em seguida, ela pergunta quem é ela, ao qual ela responde dizendo dificilmente falando a língua, escrava Rococo empregada. Portanto, o prota já percebeu que ela era uma das crianças que vivia como escrava em Rococo. O prota então pergunta qual é o nome dela e ao responder Pomerian, o prota pensa que isso é um nome imperial. Uma criança de alguém do Império foi escravizada por Rococo. E a garota simplesmente completa dizendo La Baskerville, deixando o prota totalmente em choque. De tão em choque que o moleque ficou, ele já começou a gaguejar perguntando o que foi que ela disse. E a menina bem fofinha aponta pra si mesma dizendo sou Pomerian La Baskerville. Fala se essa história não tá ficando boa. Existem 3 nomes do meio em Baskerville. Van, o nome dado para aqueles da casa colateral. Le, o nome para os homens da casa principal. Também existe outra que mesmo que não seja muito utilizado pelo fato da família Baskerville só tem quase homem na família, o sobrenome dado para as mulheres da casa principal é lá, que nem a Pomerian La Baskerville. O prota surpreso tinha certeza de que não tinha muitas pessoas no clã com esse nome do meio. E logo em seguida, eles perceberam um pingente com o símbolo do clã do Vicky no pescoço dela. Então sem nem perguntar, ele pega no pingente e abrindo, ele fica surpreso dizendo sem chance. Era simplesmente o Gule Baskerville com uma loira e uma garotinha. O Vicky apenas de ver a foto desse maluco já ficou puto e ele nem percebeu que tinha dado medo na garotinha. E como se não fosse suficiente aí rapaziada, o maluco simplesmente pergunta com essa cara de que vou te matar quem são as pessoas na foto e qual a relação dela com eles. E enquanto a garotinha tava assustada, a Ayn, que ao menos tem mais consciência que o Vicky, pergunta como que ele espera que uma criança responda quando pergunta desse jeito. Ele precisa pelo menos perguntar enquanto sorri. Finalmente
Simplesmente o Vicky voltou assim e ele não havia conseguido segurar suas emoções por causa do choque e essa criança não fez nada de errado. Então logo em seguida, deixando a garotinha mais à vontade, ele simplesmente lançou aquele sorriso perguntando quem são as pessoas naquela foto. E a Ayen, que já tava ali pra implicar, pergunta ao escravo quando foi que ele aprendeu a sorrir assim. A Pomerian simplesmente aponta para a garotinha na foto como mãe, o Hugo como vô e a mulher como vó. Nessa hora então, o Vicky pensa que o que aquele mordomo disse pode ser verdade. Pra quem não se lembra aí, o Barrymore havia dito pro Vicky que o líder do clã costumava ter uma personalidade amável e gentil. O Hugo amou muito a sua primeira esposa, Roxana, e rezou por sua vida. Mesmo que a Roxana tenha morrido por conta de uma doença, o motivo pela personalidade do líder do clã mudar foi outro. Quando uma herdeira feita pelo líder do clã e a senhorita Roxana, a senhorita Penélope, foi capturada por bárbaros, isso foi onde tudo mudou. O líder do clã enviou diversas pessoas para encontrá-la. Por conta disso, pediu para que o imperador o movesse para as fronteiras e a casa Baskerville, que costumava ser no arquipélago, foi movida para o Monte Leuge-Lenoir, onde os bárbaros permanecem escondidos. Mas não importa quantos cães de caça fossem enviados, nenhum rastro da senhorita Penélope foi encontrado. Com o passar do tempo, sem sequer conseguir confirmar se ela estava viva, o líder do clã, bom, você já sabe o que aconteceu. Depois deste incidente, o ódio do Hugo contra os bárbaros chegou ao ápice, e então ele se tornou uma máquina de matar que vivia apenas para destruir bárbaros e criaturas demoníacas. O Prota havia ignorado por ser muito absurdo, mas essa garota é a prova viva. Penélope, a filha de Roxana, a única mulher que Hugo amou, e a filha dessa Penélope é a Pomerian. Se tudo isso estiver certo, essa garota é a neta legítima do Hugo. Se Hugo, que atualmente trata suas próprias crianças como ferramentas, enquanto guarda tanto rancor dos bárbaros, ver a sua neta que possui sangue bárbaro, como será que ele vai ficar? De qualquer jeito, o Prota passa a mão na cabeça dela, dizendo que parece que ela não foi bem tratada pela tribo Rococo. Portanto, ele pede para que ela venha com ele. E para tentar deixar ela mais confortável, ele lança um sorriso enquanto se perguntava se estava sorrindo direito. Logo em seguida então, a Pomerian diz que o cabelo e os olhos do Prota são iguais a da sua mãe, a qual Vicky responde que sim, os cães da família Baskerville são bem parecidos, dá até pra ela o chamar de tio. Ela meio que ficou sem entender nada, mas logo em seguida ela olha para o túmulo da sua mãe e então se lembra das suas palavras. A sua mãe havia dito para ela que se por acaso ela encontrar alguém com olhos vermelhos, ela pediu para que ela o seguisse. Portanto, logo em seguida, agarrando no roupão do Vicky, chamando ele de tio, diz que vai com ele. Este foi o momento em que dois cachorros que se perderam do clã espadachim de sangue de ferro se encontraram ao acaso. Mudando de cena para o dia seguinte, a Pomerian de repente coloca a cabeça para fora perguntando para o Prota onde é que ele vai. Em resposta, ele diz que seu tio precisa ir para uma reunião e a líder da tribo está o chamando, e ela, correndo atrás dele, diz para o Prota levar ela junto. Ao pegar ela, o Prota se perguntava se ela tinha medo de ficar sozinha. É bom que ela goste dele, mas cuidar de uma criança é mais cansativo do que ele achou que seria. Mas de qualquer jeito, não tinha o que fazer. Rapaziada, quem acha que o Vicky vai se tornar muito protetor e quem encostar um fio de cabelo vai ficar louco, moleque. Enquanto o Prota andava, ele pensava que essa criança não podia crescer no vilarejo dos Balak, um lugar fora da visão do Hugo. Ele precisa criá-la em um lugar que possua alguma cultura imperial. Ele pode precisar pedir ajuda de Chihuahua, então ele vai precisar sair da floresta depois e ir para a cidade. Logo depois de chegarem à tenda da líder, começou a reunião. A líder estava falando sobre a praga que estava se espalhando. Se a praga continuar na temporada de chuvas, o dano seria enorme. Os anciãos diziam que não era uma praga e sim uma maldição, então eles precisavam fazer uma oferenda. Mas os jovens diziam que não tem como ser uma maldição, eles precisam sair do vilarejo e ir para outro lugar. Então começou uma discussão séria, com os dois lados não querendo desistir. Mas já que a decisão era da líder, os dois lados dizem para ela tomar uma decisão. E enquanto isso, o Vicky, que estava de boa sentado, pensava que a morte vermelha era tão mortal quanto a morte negra que causou um dano irreversível ao Império no passado. Esta praga terrível se espalhou rapidamente e chegou até mesmo nos territórios do Império. A razão pela qual o Império conseguiu se manter em segurança foi porque Camus Morgue criou uma barreira de fogo para impedir o seu avanço. E a Santa Dolores, enviada pelo clã divino Covades, usou seu poder divino para eliminar a praga. Mas a área da cura foi apenas o Império. A
maioria dos bárbaros do Monte Leuge, Illinois, na floresta morreram. E é claro que isso foi algo bom para o clã Baskerville. Quando os clãs bárbaros que possuíam um papel vital no ecossistema da floresta desapareceram, as criaturas demoníacas de baixo ranking proliferaram seus números além do que era possível, causando uma horda de monstros que causou a morte de diversos civis. O clã Baskerville, que protegia a fronteira, foi chamado pelo Império para subjugar esses monstros. No fim, o clã Baskerville conseguiu proteger a fronteira e a influência política de Hugo cresceu ainda mais. E então, enquanto todos gritavam, de repente ele levanta a mão dizendo que ele sabe de uma forma de impedir a Morte Vermelha. E enquanto isso ele pensava, não vai ser dessa vez, Hugo.